Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente bem-vindos ao canal do Centro Espírita Casa do Nanã no YouTube. Eu sou Arnaldo Soutomaior, presidente do Centro Espírita Casa do Nanã, e hoje nós vamos dar continuidade à série A Umbanda de Pena Branca, trazendo mais um texto recebido por nosso irmão Bira, do mestre e coordenador espiritual da Casa do Nanã no Astral, Caboclo Pena Branca. O tema hoje é O Saber e a Sua Origem Divina. Esse texto foi recebido no dia 2 de julho de 2024, às 2h08 da manhã. Vamos ao texto. Salve nosso terreiro, salve a nossa gira de caridade e conhecimento, salve a luz do nosso gongá. Quero continuar falando sobre aspectos interessantes do nosso trabalho e também de questões que com ele se relacionam. São linhas de pensamento que induzem a ideias que precisam ser analisadas com maior atenção, aqui nos detendo em um raciocínio específico que coloca em destaque a importância do Criador em tudo o que existe, o que muitas vezes ocorre sem que seja dado a ele o merecido destaque que sempre deveria ter. Afastar o Criador do que fazemos prioriza a materialidade e induz a erro de compreensão que inibe a predominância da barbárie sobre o amor e a civilidade que deve existir entre os homens. Isso se refere diretamente à qualidade da informação que passamos adiante por meio do nosso trabalho de esclarecimento a respeito dos aspectos que podem passar ao largo do entendimento sobre a fundamental importância de Zambi na raiz do que se cria e do que acontece pela mão do homem. Pois bem, vamos construir essa ideia com calma, avançando aos poucos. Desde sempre, o homem evolui por meio da curiosidade que leva a perguntas que precisam de respostas. Esse é o caminho por onde se desloca a busca pelo conhecimento e, por consequência, a evolução. Isso se dá em vários campos da atividade humana. Aliás, o nosso terreiro tem alguns trabalhos que procuram satisfazer essa ânsia por saber mais, dentro do que cabe como caminho natural de progresso. Sobre essa prática, porém, há de se tomar cuidado com uma faceta importante do conhecimento, que não se dissocia de algo ainda muito maior. Vou tentar ser mais claro. Sabemos que o conhecimento é luz e a ignorância, escuridão. Partindo dessa ideia, devemos buscar o conhecimento como caminho para a iluminação e um movimento sempre progressivo, já que o que se sabia antes serve de base para o que se saberá a partir daquele ponto, e assim sucessivamente. Esse é o caminho que nasce das perguntas que exigem respostas. Essa dinâmica sustenta os estudos, as pesquisas e as experiências que vão em busca das comprovações dessas respostas. Esse é o caminho da ciência, da matéria, pois traz a resposta formal, verdadeira do ponto de vista terreno, e sobre a qual não restam dúvidas, porque foi construída passo a passo e devidamente comprovada por experimentos. Esse caminho não contempla o Criador como artífice daquilo que se descobriu, e se baseia apenas na matéria e no que ela mostra. É o homem evoluindo pelo homem, sendo essa uma das razões da aparente incompatibilidade entre a ciência e a fé. Essa dinâmica evidencia apenas o valor da ciência e do trabalho de pesquisa, sempre vinculado ao esforço do homem pelo saber. Porém, o saber exige uma parte não observada pela ciência, mas contempla os resultados, que é determinar a origem de tudo e de onde parte o que já existia, o que não se conhecia e agora se conhece. Eu falo do saber de Zambi, do conhecimento máximo de onde parte todo o saber dos homens. Afastá-lo da perfeita compreensão do que se sabe agora torna estéril esse saber, porque é apenas uma informação sem alma e sem raiz. Nós, como divulgadores de conhecimento, devemos nos ater ao fato de que dissociar o conhecimento adquirido de Zambi como autor da divina obra torna os resultados a que se chega, de certa forma, incompletos, pela falta de contraparte divina que age sobre todas as coisas. Essas são duas partes de uma mesma coisa, que precisam caminhar juntas, pois que compõem a unidade da criação. O conhecimento sem o divino é o conhecimento frio e sem uma base, sendo essa base exatamente o que o criou, tornou-o real no mundo dos homens, a ponto de ser comprovado pelo saber da ciência. A ciência procura o porquê, a filosofia busca o para quê, e a religião ratifica quem criou aquilo que existe de fato e se quer entender. O que eu quero dizer é que, como compartilhamos informação, e aqui não estou entrando no mérito da qualidade, muito menos da importância do nosso trabalho,
detendo-me no fato de que se uma só pessoa se sentir tocada pelo que levamos até ela, todo o esforço pela qualidade dessa informação já terá valido a pena. Mas, em paralelo a isso, temos de mostrar também a alma daquilo que estamos apresentando. Isso se dá através da raiz divina que integra todas as coisas. Mas por que tanta preocupação com a identificação do divino em paralelo ao materialismo da ciência? Porque o conhecimento, sem a sua porção divina, leva muito facilmente ao fascínio do poder, porque conhecimento é poder. Eu diria, sem medo de errar, que as demonstrações de força e arrogância, principalmente por países que escolhem a guerra como caminho de imposição sobre outra nação, se dão porque detêm o poder obtido por meio da ciência e isso lhes garante uma superioridade. Ah, não é nada disso, dirá você. Isso se dá porque eles têm dinheiro e compram armas modernas e poderosas. Sim, mas o armamento é uma materialização do conhecimento direcionado para uma finalidade. Atividade essa que envolve muito estudo, pesquisa e testes, exatamente o caminho da ciência aqui totalmente afastado do divino, pois quando o divino está presente, não cabe o esforço em busca de algo que leva à destruição ou à morte. A ciência, pela ciência, leva ao fascínio do poder, ao errôneo experimento que se afasta do prolongamento da vida e posterior retorno para expiar o mau uso do que deveria servir para o bem de todos e não para a morte de muitos. Fato é que a ciência, sem a presença de Zambi, pode se transformar em algo frio e muito perigoso, e nós devemos alertar as pessoas sobre isso. A informação passada adiante por nós deve ser a mais completa possível. Algo muito comum quando nos referimos a um espírito em dificuldades é chamá-lo de espírito ignorante. Quando falamos isso, é comum as pessoas ligarem esse fato à falta de escolaridade e instrução, associando as dificuldades porque passa ao desconhecimento e à ignorância, mas isso não é verdade. Espírito ignorante nem sempre quer dizer espírito sem instrução, escolaridade ou que não teve oportunidade na vida. Muitas vezes quer dizer alguém que buscou o conhecimento, obteve sucesso nessa empreitada, mas não associou o que aprendeu ao Criador, tornando esse conhecimento estéril, sem alma, afastado do divino e de outros valores que devem ser agregados ao conhecimento. A ciência pela ciência prioriza a matéria e afasta o indivíduo daquilo de que não se deve afastar, que é a sua contraparte espiritual, que ultrapassa o tempo, prolonga-se pela eternidade e compõe o equilíbrio que deve existir entre duas partes distintas que se complementam e se justificam. É preciso que as pessoas entendam que tudo nasce do Criador e nele se realiza. O conhecimento encontra o verdadeiro conjunto de respostas quando o que se descobre é associado à raiz de onde nascem todas as coisas. Essa é a base, o alicerce onde se fortalece a compreensão perfeita de alguma coisa. Quando o divino não compõe um entendimento, esse entendimento se torna falho, porque é incompleto. Nós temos de ensinar as pessoas, dizendo para elas que o divino está em tudo, que o que elas vivem, o que acabam descobrindo e o que precisam entender vem do Criador, vem de todas as coisas. Isso já diz tudo e complementa não só as descobertas, mas todo o conhecimento. Não sei se me fiz entender de forma clara, mas o que quero dizer é que Zambi está na raiz de tudo, e isso precisa ser levado em conta para que o conhecimento fique completo. Quando juntamos essas duas partes indissociáveis de uma mesma coisa, necessariamente associamos a ética e a retidão ao que agora se sabe, dando a isso uma raiz e uma finalidade ao mesmo tempo. Se esses dois elementos tiverem o destaque e importância que devem ter, as descobertas do homem por meio da ciência terão como prioridade o bem de todos, eliminando definitivamente os desvios de finalidade que sempre penalizam alguém ou algum povo. A criação divina engloba todas as coisas. Saber apenas de uma pequena parte dessa criação isoladamente, sem que esteja conectada com a outra parte, que é ainda maior e traz a razão da sua utilidade no campo que se aplica, não dá uma perspectiva verdadeira daquilo que é o objeto de estudo e atenção. Por essa razão, o nosso terreiro deve sempre deixar claro de onde as coisas se originam e, em dado momento, passam a existir na vida real. Já conheci muitos espíritos que sabiam bastante sobre diversos assuntos, mas se perderam em meio aos desvios que o conhecimento proporciona. Talvez o mais prejudicial seja a vaidade oriunda do saber,
porque dá a quem sofre desse mal uma falsa sensação de superioridade sobre os demais. Esse é um erro de grande e nefastas proporções. Geralmente, esses irmãos usaram o que sabiam como instrumento de hegemonia sobre outros, desviando o saber da sua finalidade. Com isso, afundaram-se nas consequências da ignorância que demonstraram possuir, apesar de todo o saber que detinham. Por isso, é um equívoco associar espíritos em dificuldades com falta de conhecimento, quando muitas vezes foi o mau uso do conhecimento que os levou a experimentarem dificuldades. Como mensageiros pelos quais questões complexas são trazidas à apreciação das pessoas, acho que cabe termos sempre o cuidado de deixar claro que o saber dissociado do divino nada acrescenta, e o que é pior, pode desviar a sua finalidade, voltando-se contra o próprio incauto que dele não fez bom uso. Conhecimento só serve se for para alavancar quem o descobre nas sendas da evolução, pois se cumpre a missão maior de compreender o intrincado novelo em que estamos inseridos e que foi criado por alguém, pois há perfeição nessa criação, e essa perfeição se presta a uma finalidade, que é o equilíbrio que se espalha por toda parte, até mesmo nos mínimos detalhes. Quando isso não se dá dessa forma, quando o saber não cumpre a sua finalidade, ele se torna inútil e muitas vezes contraditoriamente perigoso, pois que o conhecimento só serve se for para levar o indivíduo adiante. Se o seu mau uso proporcionar o contrário, significa que o seu detentor está perdido e em dificuldades, precisando ser reconduzido ao caminho correto. Não basta só descobrir as coisas, mas também o uso que vai ser feito daquilo que agora se sabe. Saber e guardar para si é egoísmo. Saber e não fazer nada é desperdício. Agora, saber e passar adiante torna quem faz isso um multiplicador do conhecimento que abre portas, e com isso cumpre-se a sua finalidade, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade sobre a informação que é passada adiante. O nosso esforço é para que vocês saibam verdadeiramente e não apenas repitam sem entender por que estão fazendo determinada coisa. O saber traz independência ao revelar a raiz e a finalidade das coisas que compõem algo muito maior. Eu sempre transferi o máximo de conhecimento que pude, mas mesmo assim não em quantidade suficiente. Eu tenho uma fascinação pela expansão do conhecimento, porque só assim as pessoas terão ideia das chances de fazerem coisas boas, a percepção das oportunidades e a independência que possuem para a produção da boa obra como contribuição pessoal pelo bem comum. Precisamos continuar esse esforço para que cada vez mais pessoas caminhem pelos próprios passos, tornando-as capazes de traçarem o caminho que escolherem. O conhecimento é para ser compartilhado e não para ser usado com desvio de finalidade. E o nosso terreiro vai continuar a fazer isso, sempre de forma democrática e generosa. Vamos passar adiante o que sabemos e aprender o que não sabemos, seja por alguém que chega trazendo um fato novo, uma palavra nova, um entendimento diferenciado ou até mesmo uma outra leitura sobre algo que conhecemos, mas que será qualificado por uma nova interpretação, talvez mais rica na sua abrangência e utilidade. O negócio é estudar, crescer, entendendo que esse caminho tem uma só direção e leva a um só lugar, onde já estão os que nos precederam e hoje dividem o que sabem para que, assim como eles, também alcancemos lugar e saber equivalentes. A Umbanda é muito rica e também muito bonita quando bem feita. E nós vamos explorar esse mundo maravilhosamente rico, dividindo com as pessoas o que formos descobrindo. Essa é uma das funções sagradas e mais importantes de um terreiro, ou do nosso terreiro em especial. Estimular as pessoas a avançarem cada vez mais por meio de base sólida, para que sigam evoluindo sempre e com maior segurança. Vamos continuar indo sempre em frente, levando conosco quem quiser nos acompanhar. Viva a Umbanda, viva a Casa de Nanã!